Capítulo 541, Mestre Amaldiçoado Infinito. A fusão desta vez teve um ovo companheiro de leão da petrificação como suplemento. Isso garantiu que a providência vital e a alma vital do general da alma de tigre da armadura demoníaca pudessem ser mantidas. Só substituiu habilidades. No entanto, também era arriscado para tal fusão. Era possível que as habilidades que ele precisava acabassem substituídas, deixando para trás habilidades que ele não precisava. A fim de minimizar o risco, Zhou Wen foi especialmente para o Palácio do Demônio Amaldiçoado para farmar ovos companheiros do Leão da Petrificação. Ele obteve um antes de fundi-lo com o General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca. Ele tentou o seu melhor para reduzir as consequências negativas de ter muitas habilidades. Sentindo-se um pouco nervoso, Zhou Wen adicionou o ovo companheiro do Leão de Petrificação. Felizmente, as chances da Maldição da Pedra Mágica substituir Mestre Amaldiçoado eram relativamente baixas. O jogo iluminou-se quando o General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca se fundiu com sucesso. Zhou Wen verificou apressadamente seus atributos. A providência vital e a alma vital permaneceram inalteradas. Seu atributo força também aumentou para 40 pontos. Apenas seu atributo velocidade ainda estava em 39. Além das bestas companheiras míticas, havia muito poucas bestas companheiras que poderiam corresponder a tais atributos. O olhar de Zhou Wen rapidamente se deslocou para baixo para olhar a coluna de habilidades. Caldeirão de aço temperado, fúria desenfreada, lança quebra armadura, maldição de pedra mágica. O coração de Zhou Wen foi levantado, mas quando ele viu as palavras, mestre amaldiçoado, seu coração imediatamente despencou. Já fundi tantas vezes, por que a habilidade, mestre amaldiçoado, ainda está aqui? Zhou Wen sentiu vontade de chorar. 4 habilidades já eram o limite de uma besta companheira comum. Embora houvesse uma chance de uma besta companheira de fusão exceder 4 habilidades, as chances não eram altas. Agora, o evento de baixa probabilidade de 5 habilidades aconteceu, mas, mestre amaldiçoado, permaneceu. Preciso fundir de novo, tenho que fundir de novo. Embora o General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca pudesse ser considerado uma besta companheira épica perfeita, Zhou Wen definitivamente não poderia mantê-lo graças à sua habilidade, Mestre Amaldiçoado. Com o que mais posso fundi-lo? Zhou Wen estava em um dilema. Como tinha a habilidade, Maldição da Pedra Mágica, usar o Leão da Petrificação para a fusão provavelmente resultaria na Maldição da Pedra Mágica, substituindo a Maldição da Pedra Mágica. Seria difícil remover a habilidade Mestre Amaldiçoado. Zhou Wen não teve escolha a não ser escolher entre uma das bestas companheiras restantes com maior compatibilidade de fusão. Ele não se importava se as habilidades eram adequadas ou não. Ele decidiu fundi-las primeiro. Se pudesse eliminar Mestre Amaldiçoado, ele poderia lentamente fundir as habilidades novamente. Desta vez, ele usou um Cavaleiro da Petrificação que tinha várias habilidades para fusão. Reza a lenda que o guerreiro que derrotou Medusa acabou sendo transformado em fantoche pela Medusa após ser petrificado. Fortalecendo sua mente, Zhou Wen tirou o ovo companheiro da besta companheira de 4 habilidades, o Cavaleiro da Petrificação. Com as 4 habilidades do Cavaleiro da Petrificação e as 5 habilidades do General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca, havia um total de 9 habilidades. A chance de eliminar algumas habilidades era definitiva. Ele esperava eliminar o Mestre Amaldiçoado. Ele colocou o General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca com o ovo companheiro do Cavaleiro da Petrificação e pressionou o botão de fusão. A besta companheira e o ovo brilharam intensamente quando se combinaram. Com um som nítido, a luz se dissipou e o General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca apareceu novamente. A fusão tinha sido novamente bem sucedida. Zhou Wen olhou apressadamente para os atributos do General da Alma de Tigre da Armadura Demoníaca e percebeu que todos os 4 atributos haviam atingido o máximo de 40 pontos. Ele não tinha a base de uma criatura mítica, então não poderia aumentar para 41. A providência vital e a alma vital não mudaram.
Elas ainda eram mal malicioso e runas da alma de tigre. Ao chegar à coluna de habilidades, Zhou Wen olhou uma habilidade após a outra, sentindo-se um pouco nervoso. Caldeirão de aço temperado, fúria desenfreada, lança quebra armadura, maldição da pedra mágica, homem e montaria como um, mestre amaldiçoado. Zhou Wen ficou estupefacto. Outra habilidade foi adicionada, mas, mestre amaldiçoado, permaneceu. Zhou Wen olhou para o general da alma de tigre da armadura demoníaca com sentimentos mistos. Por um momento, ele não soube como reagir. Os atributos e habilidades desse sujeito já eram a nata da safra. Além das bestas companheiras míticas, seria muito difícil encontrar um besta companheira que fosse melhor do que ele. Mas este mestre amaldiçoado, Zhou Wen não tinha confiança. Talvez um resultado de ter se fundido muitas vezes, Zhou Wen percebeu que a pontuação de compatibilidade do general da alma de tigre da armadura demoníaca com outras bestas companheiras era muito menor quando ele a verificou. Passou de 60 a 70 para cerca de 30 a 40. A maioria deles estava abaixo de 10. Com essa compatibilidade continuando, a chance de falhar será muito alta se eu continuar fundindo. Zhou Wen rangeu os dentes e encontrou aquele com maior compatibilidade. Ele prefere que perdê-lo do que manter, mestre amaldiçoado. Embora já fosse a maior pontuação de compatibilidade, era de apenas 42. A taxa de sucesso foi de cerca de 40%. Quando Zhou Wen estava prestes a apertar o botão de fusão, ele de repente ouviu seu telefone tocar. Ele pegou o celular e deu uma olhada. Vendo que era Ansheng, ele atendeu a chamada com uma mão e estava prestes a apertar o botão de fusão com a outra. Jovem mestre Wen, há notícias de Zuolu. Os especialistas confirmaram a identidade de Kyongin e apresentaram algumas soluções, Ansheng disse. Quando Zhou Wen ouviu o nome de Kyongin, ele de repente teve um lampejo de inspiração. Ele parou o dedo no meio do caminho sem apertar o botão de fusão. Zhou Wen lembrou-se de ouvir a Teu Arconte dizer que se ele queria derrotar Kyongin, era melhor usar uma pessoa má para isso. Se uma boa pessoa fosse, as chances de matar Kyongin seriam muito baixas. Embora Zhou Wen não soubesse por que uma coisa tão estranha aconteceria, o atual general da alma de tigre da armadura demoníaca tinha uma providência vital mal malicioso. Ele era considerado uma pessoa má. Com esse pensamento em mente, ele não conseguia se fazer pressionar com o dedo. Ansheng informou Zhou Wen sobre os resultados da pesquisa dos especialistas. Depois de ouvi-lo, Zhou Wen sentiu que sua pesquisa era bastante razoável. Eles haviam determinado algumas das habilidades de Kyongin. No entanto, isso não teve um efeito decisivo em matar Kyongin. O que era realmente assustador em Kyongin não eram apenas essas poucas habilidades. Os especialistas também mencionaram a propensão de Kyongin para intimidar pessoas boas e gentis. No entanto, eles acreditavam que era uma personalidade do lendário Kyongin. Ninguém esperava que essa personalidade pudesse ser explorada. Depois que Ansheng desligou, Zhou Wen olhou para o general da alma de tigre da armadura demoníaca com uma expressão pensativa. No final, ele decidiu não continuar a fusão. Ele decidiu levá-lo para lutar contra Kyongin para ver se seria de alguma utilidade. Depois de entrar nas ruínas de Zuolu, Zhou Wen não foi para o dragão da tocha. Depois de matar a estátua de pedra de Aoyuin, ele foi para o Kyongin. No momento em que a porta do templo se abriu, Zhou Wen convocou suas bestas companheiras. O dragão guardião de 6 asas assumiu a frente, com as outras bestas companheiras seguindo atrás. Uma delas era o general da alma de tigre da armadura demoníaca. O dragão guardião de 6 asas mergulhou direto na direção Kyongin. Kyongin também correu para a frente como antes, mas algo inesperado aconteceu. Era como se Kyongin não tivesse comido o suficiente hoje. Seja em termos de força, velocidade ou várias habilidades, parecia ter enfraquecido significativamente. O dragão guardião de 6 asas, que havia sido suprimido por Kyongin, foi realmente capaz de lutar contra Kyongin até um impasse. A providência vital mal malicioso realmente funciona. Zhou Wen ficou estupefato.
@azul, essa frase é meio estranha, já que a ideia é exatamente fazer essa substituição, mas como estava assim no original, vou manter dessa forma. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 542, o efeito do general da alma de tigre da armadura demoníaca. Não se sabia se foi intencional ou não, mas Kyongin nunca tomou a iniciativa de atacar o general da alma de tigre da armadura demoníaca. As outras bestas companheiras épicas foram mortas pelo Kyongin em um curto período de tempo. Embora Kyongin eventualmente tenha matado o avatar cor de sangue, Zhou Wen viu alguma esperança de matá-lo. Gostaria de saber se existem outras bestas companheiras com providências vitais semelhantes. Depois que Zhou Wen saiu do jogo, ele verificou online e encontrou alguns. No entanto, essas bestas companheiras eram muito raras. Além disso, elas não eram melhores do que o general da alma de tigre da armadura demoníaca. O mais famoso foi Tai Sui. Aquele sujeito tinha a providência vital grande presságio e tinha o atributo do infortúnio. Ele era ainda mais aterrorizante do que o general da alma de tigre da armadura demoníaca. Pelo que parece, o general da alma de tigre da armadura demoníaca ainda é considerado gentil. No mínimo, mestre amaldiçoado não parece muito óbvio. Eu ainda não o vi amaldiçoar. Não havia um imperador nos tempos antigos que tivesse um cavalo que amaldiçoou seu mestre. Quem o montou morreu. No entanto, o imperador conseguiu escapar de uma calamidade montando este cavalo. Zhou Wen estava puramente se consolando. Se ele não tivesse descoberto que o general da alma de tigre da armadura demoníaca era realmente eficaz contra Kyongin, Zhou Wen não teria dúvidas sobre fundi-lo. Não importa o quão forte ele fosse, ele não poderia ser mais forte do que uma besta companheira mítica. Mantê-lo vivo era um flagelo. Mas agora, Zhou Wen tinha a possibilidade de matar Kyongin graças a ele. Ele não teve escolha a não ser considerar deixar o general da alma de tigre da armadura demoníaca para trás. Zhou Wen estava se perguntando sobre a possibilidade de o ex-diretor e companhia não entrarem no templo do dragão da tocha, mas no templo de Kyongin. Se fosse esse o caso, seria inútil mesmo que ele matasse o dragão da tocha. Ele teria que matar Kyongin novamente. Quando isso acontecesse, ele precisaria do general da alma de tigre da armadura demoníaca. Logicamente falando, uma besta companheira só mostrará seus efeitos quando convocada. No máximo, não vou convocá-lo. Isso evitaria qualquer obstáculo, certo? Zhou Wen sentiu-se desconfortável. Ele não estava confiante, mas esse era o único caminho. Felizmente, é apenas um general da alma de tigre. Se houver outro Tai Sui, estarei morto. Zhou Wen fechou a página apresentando Tai Sui. Quando o alabarda dourada do deus da batalha ressurgiu, Zhou Wen correu ansiosamente no jogo. Depois de uma intensa batalha com a alabarda dourada do deus da batalha, ele finalmente a matou com a espada antiga da bebê demoníaca. Ding! Um cristal caiu. Zhou Wen viu que era um cristal de habilidade de energia essencial. Dentro do cristal parecido com âmbar havia uma sombra do tridente dourado. Ele pegou e deu uma olhada mais de perto e o jogo imediatamente lhe deu uma notificação. Atributos insuficientes. Providência vital incompatível. Alma vital rejeitada. A série de notificações deixou a cabeça de Zhou Wen girando. Usando seu telefone para verificar as informações do cristal de habilidade de energia essencial, ele descobriu que o cristal de habilidade de energia essencial do alabarda dourada do deus da batalha exigia 41 pontos de força. Este requisito foi considerado o mais simples de todas as habilidades de energia essencial mítica que Zhou Wen conhecia. Não havia exigência de atributo especial. Infelizmente, Zhou Wen ainda não conseguiu cumprir o requisito de 41 de força. Em relação aos requisitos de ter uma providência vital ou alma vital do tipo Constituição, Zhou Wen tentou mudar para o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor. A providência vital Sabedoria das 8 perfeições era compatível, mas a falta de uma alma vital fez com que fosse inútil.
Se esse for o caso, se eu puder condensar a alma vital da perfeição da sabedoria menor e elevar minha força para 41 pontos, eu não seria capaz de aprender a habilidade da alabarda dourada do Deus da batalha. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que havia alguma esperança. Entre todas as habilidades míticas que Zhou Wen tinha visto, esta era provavelmente uma que ele poderia aprender. Como posso fazer com que minha força chegue a 41 pontos? Zhou Wen sempre ficou intrigado sobre o método para aumentar seus atributos. Agora, Zhou Wen teve uma ideia. Sua alma vital foi formada após absorver os aspectos de seus atributos. Portanto, Zhou Wen estava se perguntando se sua alma vital poderia afetar seus atributos se avançasse para a perfeição. O aspecto da força foi Sol. Mais tarde, foi absorvido pela alma vital soberano antigo insurgente. Se avançasse para o perfeito, ele se perguntou se poderia influenciar o atributo força e aumentar sua força para 41 pontos. Claro, isso foi apenas especulação de Zhou Wen. No entanto, ele poderia tentar. O soberano antigo insurgente já era um corpo evoluído. Mais um pouco e seria capaz de avançar para um corpo perfeito. Agora, Zhou Wen estava diante de uma escolha. Se ele decidisse obter novos insights sobre sua alma vital e esperar para absorver o cristal da alabarda dourada do Deus da batalha, ele não poderia reiniciar as dungeons. Caso contrário, ele perderia o cristal de habilidade. Se ele quisesse continuar farmando ovos companheiros míticos, ele tinha que desistir do cristal de habilidade. A taxa de drop de criaturas míticas ainda é bastante alta. Eu deveria continuar farmando ovos companheiros. Zhou Wen pensou por um momento antes de decidir farmar ovos companheiros primeiro. Afinal, somente com a alabarda dourada do Deus da batalha ele poderia matar o dragão da tocha. Isso foi de suma importância. Depois de soltar o cristal da alabarda dourada do Deus da batalha, Zhou Wen foi para o palácio do demônio amaldiçoado novamente. Depois de matar a medusa com muita dificuldade, ele conseguiu 2 cristais. Um era um cristal de velocidade, enquanto o outro era um cristal de constituição. Todos ultrapassaram os 70 pontos, mas foram inúteis para Zhou Wen. Depois de matar todas as criaturas dimensionais raras, ele reservou os ovos companheiros que droparam para a fusão. Então, ele não tinha mais nada para fazer. Ele teve que esperar até amanhã para que a alabarda dourada do Deus da batalha e Medusa ressurgissem. Como não tinha nada para fazer durante esse período, Zhou Wen pegou um livro emprestado da biblioteca e continuou a estudá-lo. Como o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor não havia condensado uma alma vital, Zhou Wen queria aproveitar esta oportunidade para estudá-la e condensá-la para que pudesse absorver o cristal de habilidade da alabarda dourada do Deus da batalha. Com a alabarda dourada do Deus da batalha e a sua técnica, ele estava certo de que poderia matar o dragão da tocha. A sabedoria tinha diferentes tipos, 2, 3 e 6 tipos. Sabedoria compartilhada ou não compartilhada, sabedoria da percepção verdadeira e sabedoria de iluminação meditativa, sabedoria mundana e sabedoria supramundana, todas essas eram 2 sabedorias. A sabedoria da percepção verdadeira, a sabedoria de iluminação meditativa, juntamente com a sabedoria escrita foram as 3 sabedorias. As 6 sabedorias eram a sabedoria da percepção verdadeira, a sabedoria do mundo externo, a sabedoria escrita, a sabedoria dos meios hábeis, a sabedoria atendente e a sabedoria da iluminação meditativa. Estes combinados também eram a sabedoria do diamante. No entanto, a providência vital de Zhou Wen era a sabedoria das 8 perfeições. Havia mais 2 tipos de sabedoria. Zhou Wen fez muita pesquisa, mas não conseguiu descobrir qual o significado da sabedoria das 8 perfeições. Portanto, ele não havia descoberto a profundidade do Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor para condensar uma alma vital. Zhou Wen vagamente sentiu que esse Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor era um pouco diferente da verdadeira perfeição da sabedoria. O Buda de 3 faces no templo de Buda Menor era um pouco diferente dos Budas nos mosteiros comuns. Assim que estava pensando, seu telefone tocou novamente. Desta vez, foi Wang Lu.
Zhou Wen, estou com fome, disse Wang Lu. Não é meio-dia agora. Zhou Wen perguntou, você me deve tantos cafés da manhã. Você não disse que ia compensar usando o almoço. Você está tentando voltar atrás em sua palavra. Rapidamente me arranje comida para comer. Estou morrendo de fome, disse Wang Lu. Fim do capítulo. Capítulo 543, Cemitério de Ouro. Já que você saiu, por que não compra a comida você mesmo? Zhou Wen entregou a comida que havia comprado na cantina para Wang Lu. É assim que eu sou, não é? Wang Lu pegou a comida e sentou-se em um canteiro de flores para comer. Zhou Wen sentou-se ao lado e começou a mastigar seu rojinhamo, carne ensanduichada em pão. Zhou Wen, que planos você tem após a formatura? Com seu relacionamento com a família An, você deve ser capaz de entrar diretamente no exército Sol Poente, certo? Wang Lu perguntou a Zhou Wen enquanto ela comia seu pão. Não, pretendo voltar para minha cidade natal. Zhou Wen nunca tinha planeado entrar no exército Sol Poente. Zhou Wen realmente planejava retornar à sua cidade natal após a formatura. Ele tinha visto um grande número de dungeons. Ele chegou a limpar 2 dungeons do Distrito Oeste. No entanto, zonas dimensionais como a Cidade Soberana Antiga eram muito raras. A criatura mais forte da Cidade Soberana Antiga estava apenas no estágio lendário. Parecia uma zona dimensional muito fraca. No entanto, havia coisas como o sabre de pedra que podiam ser vistas no jogo, mas intocáveis e muito raros em zonas dimensionais. A montanha xadrez também tinha uma caixa de jade semelhante, mas todos sabiam o quão aterrorizante montanha xadrez era. Zhou Wen sentiu que a cidade soberana antiga não era tão simples. Por isso, queria voltar para a cidade guia após a formatura. Sua cidade natal é a cidade guia, certo? Não há zonas dimensionais excessivamente famosas lá, então não há muitas oportunidades de desenvolvimento. Wang Lu fez uma pausa por um momento antes de dizer brincando, por que você não considera ir para a capital depois da formatura? Dessa forma, você também pode pagar suas dívidas. Wang Lu veio da família Wang da capital, que não era a mesma família Wang em Luoyang. Ainda é cedo. Vamos falar sobre isso quando chegar a hora. Zhou Wen sentiu que a formatura ainda estava muito longe. Talvez, as restrições da zona dimensional falhassem antes de ele se formar. Ele não teria liberdade para decidir quando isso acontecer. Tudo o que podia fazer era dar um passo de cada vez. Então, se você não tem para onde ir no futuro, lembre-se de me procurar na capital. Nossa família Wang acolhe muitas pessoas talentosas. Além disso, como um colega meu, ainda posso cuidar de você, disse Wang Lu com um sorriso. Tudo bem, Zhou Wen assentiu. Não muito longe, alguns alunos descansavam na grama. Você ouviu falar que alguém encontrou um cemitério de ouro. O que é cemitério de ouro? Você nem sabe o que é cemitério de ouro. São aqueles de que se ouve falar em lendas onde uma pipeta de ouro é enterrada. Depois de algum tempo, esse tipo de cemitério de ouro transforma uma pipeta de ouro em 2 pipetas de ouro. Deve ser fake. Só os ignorantes acreditariam numa coisa tão ridícula. Não duvide de mim. Não sei se o cemitério de ouros existiu no passado, mas depois das tempestades dimensionais, alguém realmente descobriu um. Além disso, foi validado. O cemitério de ouro tem poderes mágicos. Essa pessoa é famosa na Federação. Quem é? É o herói da família Xia. Você está falando sério? Por que eu não ouvi falar disso antes? Você está inventando? Tá tirando? Realmente havia uma coisa dessas. Havia mais de um herói presente naquele momento. No entanto, esse lugar foi descoberto pelo herói da família Xia. Além disso, só ele acreditava na lenda do cemitério de ouro. Por isso, ele foi o único que conseguiu encontrá-lo. O que ele enterrou? Ele enterrou uma espada e tirou 2 espadas. Você consegue adivinhar quais são as 2 espadas? Você deve ter ouvido falar dos nomes dessas 2 espadas. Nem fodendo. Poderia ser as famosas espadas dos dragões gêmeos da família Xia. Nada mal.
O que o herói da família Xia enterrou no cemitério de ouro naquela época foi um ovo companheiro da espada do sangue de dragão. Quando desenterrou no dia seguinte, havia 2 ovos companheiros de espada do sangue de dragão. Os alunos estavam se divertindo conversando, bombados como se tudo isso tivesse acontecido. Sênior, você estava falando sobre o cemitério de ouro ser encontrado. Onde foi encontrado? Wang Lu espionou por um tempo antes de correr para pedir informações. Se fosse qualquer outro perguntando, eu definitivamente não contaria. No entanto, você é tão bonita que não há mal nenhum em dizer-lhe. Esse lugar fica na cidade antiga subterrânea que costumamos ir. No entanto, é inútil para você ir lá agora. Ouvi dizer que o cemitério de ouro só permite que uma coisa seja enterrada uma vez. Não adianta enterrar mais. De acordo com o veterano que descobriu o cemitério de ouro, ele acidentalmente deixou cair um cristal dimensional quando matou uma criatura dimensional. Quando desenterrou novamente, encontrou 2 cristais dimensionais idênticos. O veterano era muito falante e explicou tudo com clareza. Obrigado, Sr. Wang Lu agradeceu. Júnior, não tenha tanta pressa de sair. Você quer que eu te leve lá? Disse o veterano calorosamente ao ver a beleza de Wang Lu. Não tem necessidade, Sênior. Obrigado. Enquanto Wang Lu falava, ela já havia retornado ao canteiro. Não tem mais o que fazer hoje à tarde, né? Vamos dar uma olhada juntos. Talvez haja realmente um cemitério de ouro, disse Wang Lu a Zhou Wen. Não disseram que o cemitério de ouro só pode ser usado uma vez? Então de que adianta ir lá? Zhou Wen perguntou. Para dar uma olhada. É apenas uma lenda que o cemitério de ouro só permite um enterro. Talvez possa ser usado novamente. Wang Lu puxou Zhou Wen para a cidade antiga subterrânea. A cidade antiga subterrânea mencionada pelos estudantes era, na verdade, a zona dimensional da cidade antiga, que estava na camada mais alta. Embora houvesse muitas criaturas dimensionais lá, a maioria estava no estágio mortal. O mais forte estava no estágio lendário. Portanto, os alunos comuns geralmente iam lá para aprender a caçar criaturas dimensionais. Isso significava que era muito popular. No entanto, as criaturas dimensionais ali não produziram nada particularmente bom. Portanto, os alunos com alguma força não escolheriam ficar lá por muito tempo. Quando Wang Lu e Zhou Wen chegaram à cidade antiga subterrânea, perceberam que havia muitos estudantes. Todos procuravam algo na cidade antiga em ruínas. Eles devem ter ouvido sobre a lenda do cemitério de ouro, então eles vieram para tentar a sorte. Tem muita gente procurando o cemitério do ouro. Mesmo que realmente exista, ele já foi usado por inúmeras pessoas. Vamos voltar. Zhou Wen ainda estava pensando em como ele poderia condensar sua alma vital com a perfeição da sabedoria menor, então realmente não queria perder tempo com um assunto tão difícil. Não é necessariamente o caso. Como você sabe que não há chance se você não tentar? Wang Lu dimensionou Zhou Wen e disse depois de olhar para seus pés, dê-me seus sapatos. Para quê? Zhou Wen olhou para ela perplexo. Tire o sapato direito e me dê. Você saberá daqui a pouco, pediu Wang Lu. Zhou Wen tirou o sapato direito e deu-o a ela. Wang Lu pegou-o e fez uma ação semelhante a uma oração antes de jogá-lo no céu. Depois que o sapato pousou, Wang Lu apontou na direção do sapato e disse, vamos olhar para lá. Será que isso vai funcionar mesmo? Zhou Wen calçou o sapato e seguiu Wang Lu para a frente. Vamos tentar, talvez dê certo. Wang Lu disse. Os dois caminharam pela cidade antiga. Estava realmente em ruínas. Muitas das paredes eram feitas de tijolos de barro. Após o passar do tempo, elas foram marcadas e cobertas de poeira. Não importa como alguém olhasse, não parecia uma cidade antiga, mas mais como uma aldeia. Enquanto caminhavam, um dos brincos de Wang Lu caiu. Depois de cair no chão, ele quicou em um buraco do tamanho de um punho. Fim do capítulo. Capítulo 544, Buraco. Deixe-me tentar. Zhou Wen agachou-se e enfiou a mão no buraco. O buraco estava ao longo de uma parede de barro.
Provavelmente foi escavado por algo como um rato. Como não havia criaturas dimensionais poderosas aqui, Zhou Wen não ativou o ouvinte da verdade. O buraco também não era profundo. Zhou Wen estendeu a mão e tocou-a. Logo, tocou em algo. Quando a tocou, percebeu que era realmente o brinco de Wang Lu. No entanto, o que era estranho era que Wang Lu tinha deixado cair um brinco, mas Zhou Wen tocou dois idênticos. Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Ele olhou para o outro brinco de Wang Lu e não pôde deixar de perguntar: quantos brincos você deixou cair? Respondeu Wang Lu. Por que há dois brincos aqui? Pode ser. Zhou Wen olhou para o buraco. Ele não podia acreditar que era o lendário cemitério de ouro. Wang Lu pegou os dois brincos e olhou cuidadosamente para eles. Logo, ela disse com certeza: esses dois brincos são idênticos. Até mesmo os riscos que fiz acidentalmente são idênticos. Pelo que parece, realmente encontramos o lendário cemitério de ouro. Rápido, pegue algo e experimente. Zhou Wen estava um pouco hesitante. A sorte de Wang Lu foi boa o suficiente para descobrir o cemitério de ouro, mas sua sorte não era tão boa. Além disso, ele sentiu que o cemitério de ouro era um pouco estranho. Não é fácil encontrar um cemitério de ouro. Você não quer tentar? Wang Lu perguntou a Zhou Wen. Antes que Zhou Wen pudesse responder, ele viu uma figura se aproximar. Ele estava originalmente procurando o cemitério de ouro nas proximidades. Ao ouvir a conversa de Zhou Wen e Wang Lu, ele se apressou. Sem esperar que Zhou Wen e Wang Lu reagissem, ele enfiou um novo companheiro no buraco. Ei, você não está sendo um pouco mal educado? Zhou Wen disse com um franzir da testa. Você tem que compartilhar as coisas boas com todo mundo. Afinal, somos todos colegas de escola. Por que ser tão mesquinho? No máximo, você pode usá-lo mais tarde. A pessoa levantou a cabeça enquanto falava. É você? Zhou Wen trocou olhares com a pessoa e imediatamente o reconheceu. O nome dessa pessoa era Li Ywu. Anteriormente, Zhou Wen havia montado uma barraca para vender ovos companheiros no mercado da academia. Naquela época, havia dois alunos que montaram barracas ao seu lado. Um era Huang Ji e o outro era Li Ywu. Naquela época, Zhou Wen teve um pequeno conflito com Li Ywu por causa de Gu Jian. Li Ywu sofreu um pouco, mas nunca esperou encontrá-lo novamente hoje. Então é você, Zhou Wen. Você me causou tanta dor da última vez. Deixe-me usar o cemitério de ouro desta vez e estamos equilibrados. Li Ywu sorriu e perguntou: quanto tempo levará para este cemitério de ouro entrar em vigor? Zhou Wen não se deu ao trabalho de discutir com ele, então respondeu: o brinco caiu momentos atrás. Se transformaram em dois quando tirei. Diz a lenda que temos que enterrá-lo por uma noite. Eu só queria saber quanto tempo levaria. Acontece que isso pode ser feito tão rápido, disse Li Ywu enquanto colocava a mão no buraco. Depois de tocá-lo algumas vezes, a expressão de Li Ywu mudou. Seu corpo agachado de repente se mudou para uma posição ajoelhada. Seu rosto quase foi pressionado para o lado do buraco. A maior parte de seu braço estava esticado enquanto ele apalpava. Cadê meu ovo companheiro? A expressão de Li Ywu não foi feliz. Ele vasculhou o buraco várias vezes, mas não encontrou nada. Não há nada. Zhou Wen ativou o ouvinte da verdade e ouviu o buraco. O buraco não era muito profundo para começar, então ele podia ouvir tudo claramente. Era um pequeno buraco de cerca de 40 centímetros de profundidade. Não havia caminhos ou ovos companheiros dentro. Impossível. Acabei de colocá-lo. Não pode estar errado. Por que se foi? Li Ywu se aproximou novamente e tateou ansiosamente. No entanto, não havia nada dentro. Ele não podia tocá-lo. Zhou Wen também achou estranho. Ele tinha visto Li Ywu colocar o ovo companheiro com seus próprios olhos. Por que sumiu? Você está deliberadamente mexendo comigo? Esse ovo companheiro era da empresa e não meu. Pare de brincar e devolva para mim. Sei que errei. Vou te compensar, tudo bem? Li Ywu estava ansioso.
Incapaz de encontrá-lo, ele se levantou para se curvar a Zhou Wen e Wang Lu. Não fale bobagem. Nós não pegamos seu ovo companheiro. Você foi quem insistiu em colocá-lo. A quem você pode culpar? Wang Lu enrolou os lábios e disse. Li Yu ficou sem palavras. Ele também sabia que os status de Zhou Wen e Wang Lu não eram comuns, então ele não ousou causar problemas para eles. Wang Lu, dê-me um brinco. Zhou Wen estendeu a mão na frente de Wang Lu. Wang Lu entregou-lhe um brinco. Zhou Wen jogou o brinco no buraco e usou o ouvinte da verdade para ouvir. No entanto, não houve reação. Era apenas um buraco comum. Ele se aproximou e tocou. Havia apenas um brinco. É realmente um pouco estranho, disse Zhou Wen com um franzir da testa enquanto olhava para o brinco em sua mão. Esse buraco claramente replicou meus brincos há pouco. Por que falhou de repente? É muito estranho, acrescentou Wang Lu. Zhou Wen balançou a cabeça ligeiramente. Não é disso que estou falando. A razão pela qual essa notícia se espalhou é porque alguém descobriu o cemitério de ouro. Em outras palavras, essa pessoa usou o cemitério de ouro e sabia de seus efeitos antes de poder espalhar a notícia. No entanto, se for realmente eficaz, ele deveria continuar enterrando as coisas lá dentro. Como ele pode espalhar uma notícia tão importante? O que você disse faz sentido. Desde que ele espalhou a notícia, deve ser que cemitério de ouro já é inútil. Ou melhor, há algo de errado com o cemitério de ouro, Li Yu também percebeu. Bateu no peito e bateu o pé, lamentando não ter pensado nisso com antecedência. Ele ainda pegou o ovo companheiro da empresa e o enfiou. Ele estava verdadeiramente cego pela riqueza. Meu brinco foi claramente replicado, e seu ovo companheiro desapareceu. Isso não significa que o cemitério de ouro existe. Além disso, é realmente eficaz. No entanto, há um problema com ele. Wang Lu disse enquanto olhava para o buraco. Existe alguma maneira de recuperar meu ovo companheiro? Li Yu perguntou a Wang Lu como se ele estivesse agarrado a um canudo para respirar. Não sei, tente novamente. Wang Lu balançou a cabeça. Li Yu não podia se importar menos. Ele se ajoelhou ao lado do buraco e colocou algumas de suas bugigangas dentro. Depois de um tempo, ele as tirou. No entanto, foi inútil. Não foram replicadas, nem desapareceram. Isso estava dentro das expectativas de Zhou Wen. Era um buraco comum. Ele vinha ouvindo há muito tempo. Não havia nada ao redor do buraco, nem flutuações de energia. Wang Lu, você pode pesquisar novamente? Zhou Wen perguntou a Wang Lu. Sim, mas esta será a última vez hoje. Me dê seu sapato, disse Wang Lu. Você não pode usar outra coisa? Zhou Wen teve que tirar o sapato e entregá-lo a Wang Lu. Não. Wang Lu pegou o sapato e jogou no ar. O sapato pousou, mas, desta vez, apontou em uma direção diferente, não na direção do buraco. Fim do capítulo. Capítulo 545, O Segredo do Buraco. Desta vez, quando os dois caminharam para a frente, Zhou Wen elevou os poderes do ouvinte da verdade ao limite enquanto constantemente escaneava seu entorno. Depois de caminhar por um tempo, Zhou Wen descobriu um local estranho. Debaixo de uma parede de lama havia um lugar onde o ouvinte da verdade não podia ouvir. Era como se algo o tivesse isolado, impedindo-o de ouvir qualquer coisa. A direção em que a dupla estava indo se alinhou com essa área. Quando Zhou Wen olhou, viu que havia um buraco sob a parede de lama. Era semelhante ao buraco de antes, mas este buraco era claramente diferente. Nem mesmo o ouvinte da verdade sabia dizer o que estava acontecendo lá dentro. Zhou Wen deu uma olhada em Wang Lu antes de olhar na direção do buraco. Wang Lu olhou para o buraco, mas não sabia dizer o que havia de errado com ele. Ela só sentiu que o buraco parecia muito parecido com o de antes. Poderia este buraco ser o lendário cemitério de ouro? Por que não tentamos usar algo primeiro? Zhou Wen deliberadamente disse alto a Wang Lu. Zhou Wen tinha uma sensação irritante de que havia algo errado com o cemitério de ouro.
Não só foi capaz de se mover, mas também engoliu o ovo companheiro de Li Yu. O que ele havia replicado era um brinco com baixíssimo valor prático. Não importa como pensasse sobre isso, havia algo errado. E se a coisa que for colocada lá dentro acabar desaparecendo como o ovo companheiro daquela pessoa? Wang Lu disse cooperativamente: está tudo bem, vamos experimentar primeiro. Eu lembro que você tem um ovo companheiro mítico com você, certo? Tente usar um ovo companheiro sem importância ou algo assim. Se não houver problema, coloque o ovo companheiro mítico dentro, disse Zhou Wen a Wang Lu enquanto piscava. É isso, tudo bem, então. Wang Lu tocou seu bolso conscientemente. Ela pegou algo e colocou no buraco. Zhou Wen continuou observando o buraco. Depois que Wang Lu colocou o item dentro, uma estranha flutuação de energia imediatamente apareceu no buraco. Infelizmente, Zhou Wen só podia sentir a flutuação de energia e não podia ouvir o que estava acontecendo lá dentro. No entanto, desde que pudesse sentir algo incomum no buraco, ele poderia se focar nele. Ele não tinha medo de que escapasse. Zhou Wen se recusou a acreditar que era mais rápido do que seu sabre. Depois de um tempo, as flutuações de energia na caverna gradualmente pararam. Quanto ao buraco, ainda havia uma força que filtrava seus poderes. Zhou Wen ainda não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Ele lançou um olhar para Wang Lu como se dissesse para ela se agachar. Ao estender a mão para alcançar o buraco, ela disse: eu me pergunto se este é o cemitério de ouro. Deve ter funcionado, certo? Enquanto falava, Wang Lu já havia retirado o item do buraco. Zhou Wen tinha visto o que ela tinha colocado anteriormente dentro. Era um sabre muito pequeno. Agora, Wang Lu tirou 2 sabres. Nossa, um sabre virou 2. Este é realmente o cemitério de ouro. Zhou Wen estendeu a mão para pegar o pequeno sabre. O sabre parecia um tanto estranho. A lâmina era como um pedaço de folha de pandan e a bainha era a mesma. Provavelmente foi feito de ouro essencial 2. Pelo que parece, parecia muito bom. Zhou Wen puxou o pequeno sabre para fora de sua bainha, e Wang Lu também desembainhou o pequeno sabre em sua mão. Os 2 sabres tinham um brilho frio e opressor, fazendo com que os pelos ficassem em pé. Pareciam idênticos. Zhou Wen sabia de relance que era um bom sabre, e não era um sabre comum. Isso mesmo, este lugar é realmente um cemitério de ouro. Vamos colocar rapidamente um ovo companheiro mítico dentro. Enquanto Wang Lu falava, ela deu a Zhou Wen outro olhar antes de olhar para o pequeno sabre em sua mão. Tudo bem, coloque rapidamente o ovo companheiro mítico. Dessa forma, podemos ter 2 ovos companheiros míticos. Quando chegar a hora, eu terei um, e você pode ter um, Zhou Wen disse como se tivesse pensado em algo. De repente, ele mudou suas palavras e disse: mas pensar bem. O item que foi colocado dentro na segunda vez desapareceu. Por segurança, vamos tentar de novo. Dito isso, Zhou Wen colocou o pequeno sabre em sua mão no buraco e continuou observando a situação dentro com o ouvinte da verdade. A estranha flutuação de energia na caverna mexeu mais uma vez, mas desta vez, Zhou Wen sentiu claramente que a estranha flutuação de energia era muito mais fraca. Não só era mais fraca, como também era muito instável. Gradualmente, Zhou Wen percebeu que no buraco onde o ouvinte da verdade originalmente não podia ouvir nada, ele podia vagamente ouvir algum movimento. Era como se algo estivesse se movendo para dentro. Desta vez, a flutuação de energia claramente durou mais do que antes. Depois de um tempo, o estranho poder na caverna diminuiu significativamente. Zhou Wen podia ouvir a situação lá dentro. Ele percebeu que havia uma pequena besta dentro da caverna. Zhou Wen não sabia dizer o que era. Parecia um pouco com um esquilo, mas não era exatamente o mesmo. Parecia muito mais bonito do que um rato. Seu corpo era esguio e seus olhos enormes. Sua cauda também era muito grande e fofa. Esse carinha é um furão. No entanto, um furão não deveria viver em uma parede de barro. Deveria ser na floresta, né?
Poderia ser uma doninha? Zhou Wen nunca tinha visto uma doninha antes, mas quanto mais pensava sobre isso, mais provável era. Naquele momento, a pequena besta segurava o pequeno sabre com suas duas patas brilhantes. Seus olhos estavam arregalados, como duas pequenas lâmpadas, olhando para o espaço vazio à sua frente. De seus olhos, uma estranha luz disparou. Era como uma impressora tridimensional em um filme de ficção científica. A luz, na verdade, imprimiu um pequeno sabre do nada. Embora o ouvinte da verdade não pudesse ouvir a trajetória dos feixes de luz, ele podia sentir uma flutuação de energia disparar de seus olhos antes de moldar gradualmente o minúsculo sabre no ar. A parte da lâmina do sabre havia sido concluída, mas ainda estava sem o cabo. A besta parecia estar carente de energia essencial. As ondulações que saíam de seus olhos eram intermitentes, como se desaparecessem a qualquer momento. O pelo da besta se eriçou, como se ela se preparasse para algo. Ela fez o seu melhor para disparar raios de luz de seus olhos. Finalmente, completou a última parte do cabo do sabre. Clang! O pequeno sabre caiu no chão junto com o pequeno sabre em suas garras. Os dois pequenos sabres eram idênticos, sem diferença visível. No entanto, a besta estava tão cansada que se espalhou no buraco com os membros estendidos. Esticou a língua minúscula e ofegante. Parecia que tinha consumido muita energia. Deve estar pronto, certo? Zhou Wen murmurou para si mesmo antes de enfiar a mão no buraco. A besta imediatamente se levantou e arrastou seu corpo cansado para o fundo. Zhou Wen tirou os dois sabres. Ele até os desembainhou e os comparou. Na verdade, eram idênticos. Não foi diferente. É realmente idêntico. Tire rapidamente o ovo companheiro mítico e coloque-o. Enquanto Zhou Wen falava, ele notou os olhos da besta se iluminando. Até suas orelhas se ergueram enquanto mostrava uma aparência animada e expectante. O ovo companheiro não está com você? Wang Lu retrucou. De jeito nenhum. Pensei que estava com você. Não trouxe. Zhou Wen fingiu surpresa. Não, eu achei que você tinha trazido. O que fazemos agora? Wang Lu perguntou. Então vamos tentar da próxima vez, disse Zhou Wen enquanto se virava para sair. Wang Lu seguiu-o. A besta no buraco ficou atordoada por um segundo inteiro antes de repente gritar e rastejar para fora do buraco. @azul. Pandan é uma planta tropical apreciada principalmente por suas folhas longas e semelhantes a lâminas. Seta curva da direita para a esquerda. @azul, antes chamado de ouro primordial, é aquele minério que a família An tem uma mina. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 546, Vingança. A besta se transformou em um fluxo de luz enquanto gritava e avançava contra Zhou Wen. Infelizmente, gastou muita energia essencial. Zhou Wen circulou a roda astral demoníaca com uma mão e uma poderosa força de sucção sugou a besta em sua palma. Por mais que a fera lutasse, ela não conseguia escapar. Zhou Wen não o atacou diretamente porque sentiu que a besta provavelmente seria proficiente em habilidades de fuga subterrânea. Se escapasse do subsolo, seria difícil capturá-la. Agora que tinha saído correndo e deixado o chão, foi naturalmente o melhor resultado para ele. Esquece. Deixa pra lá. Não prejudicou ninguém. Só enganou as pessoas, disse Wang Lu. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que matar a besta não teria grandes chances de soltar um novo companheiro. Afinal, ele já havia obtido 2 sabres. Não importava se ele deixasse passar. O poder da roda astral demoníaca na mão de Zhou Wen se dissipou e, após pousar no chão, a besta desapareceu imediatamente. Ele realmente sabe como usar o fuga pela terra. Zhou Wen estava com um pouco de inveja. Fuga pela terra foi extremamente prática. Era ainda mais prático do que voar. Infelizmente, era muito raro. Se ele quisesse aprender, tinha que depender da sorte. Ele não poderia comprá-la mesmo que tivesse o dinheiro. Aquela besta quase morreu de exaustão para replicar aqueles 2 sabres. Caso contrário, não teria sido tão facilmente pega por mim. Que sabre é esse?
Zhou Wen devolveu os 2 pequenos sabres a Wang Lu. Você já tem a lâmina de bambu, mas não reconhece a lâmina de orquídea das lâminas de ameixa, orquídea, bambu e crisântemo. Wang Lu olhou para Zhou Wen surpresa. Você está me dizendo que esse sabre minúsculo é a lâmina de orquídea das 4 lâminas de cavalheiros? Zhou Wen imediatamente soube que havia subestimado a ferinha. Inicialmente, ele pensou que era apenas um sabre de ouro essencial comum. Não era surpresa que a ferinha pudesse replicá-lo. No entanto, ele não esperava que fosse a lâmina de orquídea das 4 lâminas de cavalheiros. Zhou Wen tinha a lâmina de bambu, então ele sabia que as 4 lâminas de cavalheiros eram extraordinárias. Sua dureza era comparável ao corpo de uma criatura mítica, e elas eram armas extremamente raras de ouro essencial. Fora do jogo, Zhou Wen usou a lâmina de bambu mais do que a espada soberana porque, embora o brilho da espada soberana fosse poderoso, a lâmina da espada era muito fraca. Era muito provável que estalasse ao colidir com forças poderosas. Quanto à lâmina de bambu, não teve problemas nesse aspecto. Mesmo em uma batalha com criaturas míticas, ela nunca havia sido danificada. Só este ponto já era suficiente para provar o valor das 4 lâminas de cavalheiros. A qualidade da lâmina de orquídea provavelmente seria a mesma da lâmina de bambu, no entanto, era um pouco pequena. No entanto, aquela ferinha tinha sido capaz de duplicar a lâmina de orquídea. Essa habilidade era realmente um pouco anormal. No entanto, Zhou Wen tinha ouvido que as 4 lâminas de cavalheiros traziam uma sorte para seus donos. Agora, a lâmina de orquídea havia se transformado em 3. Ele não sabia se a sorte de Wang Lu poderia bloquear o destino sinistro trazido por 3 lâminas de orquídea. 2 lâminas de orquídea foram replicadas. Cada um de nós pode ter um. Wang Lu entregou uma das lâminas de orquídea a Zhou Wen. Zhou Wen balançou a cabeça e disse, eu não tenho sua sorte. Tive azar o suficiente recentemente. Como devo sobreviver se eu manter a lâmina de orquídea? Você mesmo deve mantê-la. No entanto, Wang Lu enfiou a lâmina de orquídea na mão de Zhou Wen. Dê uma olhada mais de perto. Embora a réplica pareça semelhante à real, ainda há algumas diferenças. Esta réplica da lâmina de orquídea definitivamente não tem os problemas sinistros que assolam a verdadeira lâmina de orquídea. Zhou Wen pegou a lâmina de orquídea em sua mão e comparou-a com a lâmina de orquídea real que Wang Lu havia mencionado. No entanto, em termos de superficialidades externas, não parecia diferente. Zhou Wen testou a nitidez e a tenacidade da réplica e percebeu que ela era muito semelhante às verdadeiras 4 lâminas de cavalheiros. Ele não sabia dizer o que era diferente. Ao ver Zhou Wen olhar para ela com desconfiança, Wang Lu disse com um sorriso, não se preocupe em usá-la. Sinto que não há poder sinistro na réplica. Como Wang Lu tinha tanta certeza, Zhou Wen aceitou a réplica da lâmina de orquídea. Embora fosse uma réplica, provavelmente não era inferior à arma real. Além disso, não seria prejudicial ao seu dono como a real. O segredo do cemitério de ouro havia sido desvendado. Não fazia sentido ficar aqui por mais tempo. Zhou Wen e Wang Lu dirigiram-se para a saída da cidade antiga subterrânea. Depois de caminhar por um tempo, Zhou Wen percebeu que a ferinha havia mostrado sua cabeça de um buraco ao longe e estava olhando para eles. Eles estavam andando à frente, no entanto, o carinha continuou a segui-los sem desistir. Estava claramente à espera de uma oportunidade para se vingar. Como a ferinha não era muito agressiva e não havia prejudicado outros alunos, Zhou Wen a ignorou e pensou que não seria capaz de acompanhar depois que eles saíssem da zona dimensional. No entanto, ele nunca esperou que, depois de deixar a cidade antiga subterrânea, a ferinha continuaria a segui-lo. Depois de deixar a zona dimensional, a habilidade do ouvinte da verdade de Zhou Wen descobriu que estava viajando no subsolo todo esse tempo. Na verdade, seguiu-os para o campus. Esse carinha pode realmente sair do selo? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Afinal, não havia muitas criaturas em fuga hoje em dia. Zhou Wen permaneceu imperturbável enquanto fingia que não percebia.
Ele secretamente enviou uma mensagem para Wang Lu em seu telefone, dizendo-lhe para ter cuidado. Quando se separaram em frente aos seus dormitórios, Wang Lu olhou para Zhou Wen e enviou-lhe uma mensagem. É melhor você ter cuidado. Acredito que com certeza vai te procurar. Zhou Wen achou que fazia sentido. Com a sorte de Wang Lu, mesmo que a ferinha quisesse se vingar, ela definitivamente viria para ele em vez de Wang Lu. Depois de voltar para seu dormitório, Zhou Wen percebeu que a ferinha realmente o havia seguido. Ela furtivamente se escondeu em seu prédio, mas não ousou atacar Zhou Wen. Pelo que parece, sabia o quão poderoso Zhou Wen era. Não ousou arriscar a vida para lutar contra Zhou Wen. Tudo o que fez foi secretamente se vingar dele. Como sabia como escapar pela terra, seria difícil atacá-lo novamente se ele não conseguisse derrubá-lo com um único golpe. Zhou Wen fingiu não vê-lo e esperou que saísse do chão antes de atacar. Ele se deitou e jogou no celular. Ele também bebeu lentamente o chá de ervas que ele tinha preparado. Embora seu corpo estivesse em boas condições recentemente e não tivesse perdido muito sangue, ele ainda precisava manter sua saúde. Ele tinha que estar preparado. E se ele sangrasse muito no futuro? Enquanto Zhou Wen farmava as dungeons, ele esperou que a ferinha se revelasse. No entanto, a ferinha foi muito cuidadosa. Ela se escondeu em um canto da parede, atrás do armário. Espreitava a cabeça de vez em quando sem ousar vir. Quando Zhou Wen viu que não se atreveu a sair enquanto ele jogava, ele bloqueou seu telefone e fingiu estar dormindo. A besta foi muito cuidadosa. Ele só começou a rastejar silenciosamente e se esconder sob a cama de Zhou Wen depois que ele fingiu dormir. Zhou Wen originalmente acreditava que a ferinha iria atacá-lo de uma vez. Assim que saísse do chão, ele a agarraria. No entanto, para sua surpresa, a ferinha de repente mudou de alvo e, quando chegou embaixo da cama de Zhou Wen, atacou algo ali. Zhou Wen ouviu atentamente. A ferinha havia batido em um pedaço de ferro e o abraçado com as patas. Abriu a boca e mordeu-a, produzindo sons de rangido. Só então Zhou Wen se lembrou de que havia obtido um mapa do tesouro do Templo da Terra e o havia desenterrado. No entanto, o mapa do tesouro de Zhou Wen o levou a um bebê dimensional. Ele não sabia que tipo de criatura dimensional tipo planta era. Mais tarde, ele salvou o bebê. O bebê havia lhe dado um caroço de metal que se assemelhava a uma noz. Zhou Wen estudou por muito tempo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ele a havia jogado embaixo da cama. Fim do capítulo. Capítulo 547, 3 cabeças e 6 braços. A ferinha originalmente queria lançar um ataque furtivo contra Zhou Wen, mas depois de descobrir o item que se assemelhava a uma noz de metal, desistiu. Envolveu a noz de metal e roeu-a. Zhou Wen viu que seus dentes já estavam criando faíscas ao roer o metal, mas não conseguiu rasgar a casca externa da noz de metal. Esse carinha definitivamente conhece algo valioso quando o vê. Será que a noz de metal é realmente algo bom? Depois de estudá-lo por um período de tempo, Zhou Wen ainda não conseguia descobrir o que era a noz de metal. Ele pensou que era um metal especial e planejou encontrar uma oportunidade de derretê-lo em um sabre ou algo assim. Mas agora, olhando para como a ferinha queria comer a noz de metal, Zhou Wen sentiu que a noz não era tão simples quanto um pedaço de metal. A ferinha era boa em replicar, e definitivamente tinha visto muitos tesouros. Além disso, sabia se esconder na terra. Que tipo de metal não poderia encontrar no subsolo? Ela definitivamente não queria comer o metal na superfície da noz de metal. Era muito provável que houvesse algo dentro da noz de metal que a fizesse esquecer a vingança. Com sua personalidade cautelosa, ele realmente ousou causar tamanha comoção sob a cama de Zhou Wen. Claramente, o item na noz de metal era extremamente atraente para ele, fazendo-o perder sua racionalidade. Zhou Wen virou-se e saiu da cama. Ele levantou os lençóis e olhou embaixo. Ele viu que a ferinha ainda estava mastigando a noz de metal. Era como se tivesse sido possuído. Nem parecia notar que Zhou Wen estava olhando para ele enquanto continuava roendo.
Zhou Wen estendeu a mão e pegou. No entanto, as 4 patas da ferinha tinham a noz de metal em uma pegada firme. Por mais que Zhou Wen puxasse, ele não cederia. Quando ele puxou a noz de metal, a ferinha saiu com ela, com as patas ainda na noz. Pelo que parece, o que está dentro dessa noz de metal não é uma questão trivial. Zhou Wen soltou a mão. A ferinha não correu, em vez disso, se espalhou na noz de metal e continuou roendo. Esse carinha com certeza é ganancioso. Zhou Wen balançou a cabeça. Os humanos morrem por riqueza, os pássaros morrem por comida. Essa ferinha havia sacrificado sua vida por uma noz de metal. Sua inteligência era realmente preocupante. Como a ferinha não podia mordê-la, Zhou Wen ignorou-a e deixou-a roê-la lentamente enquanto estudava cuidadosamente a noz de metal. Os poderes do ouvinte da verdade não conseguiam ouvir o que estava dentro da noz de metal. Parecia ser metal sólido em sua essência. A luz penetrante do Doutor Escuridão também não conseguiu penetrar no metal. Zhou Wen não sentiu nenhuma flutuação de energia especial da noz de metal. Isso o deixou intrigado. Ele não sabia o que poderia estar dentro de um pedaço de metal desses. Ele tentou cortar com a espada soberana, mas o brilho da espada que possuía, sempre vitorioso, só deixou uma marca branca na noz de metal. Depois de um tempo, Zhou Wen percebeu que a ferinha tinha realmente produzido uma marca de mordida rasa na noz de metal. Nessa velocidade, ele não sabia quando seria capaz de abri-la. A ferinha esqueceu-se de correr enquanto a mordiscava gulosamente. Zhou Wen pensou por um momento e colocou a noz de metal e a ferinha no espaço do caos. No espaço do caos, a ferinha continuou mordiscando a noz de metal como se estivesse possuída. Antes que o alabarda dourada do deus da batalha ressurgisse, Zhou Wen pegou uma escritura budista e ponderou enquanto a lia. As 8 perfeições poderiam corresponder às 8 consciências. 600 volumes do Sutra da Perfeição da Sabedoria Maior são condensados no Sutra do Diamante 2. O Sutra do Diamante também é condensado no Sutra do Coração 3. Pode-se dizer que o Sutra do Coração é a essência do Sutra da Perfeição da Sabedoria Maior. E seu verdadeiro significado está na 8ª consciência 4. Também é conhecido como pensamento Tathagatagarbha 5 ou Alayavinana 6. No entanto, este é o conceito e a essência do Sutra da Perfeição da Sabedoria Maior. O Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor que cultivo parece ser um pouco diferente. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que algo estava errado. Ele então olhou para as outras informações. Ele não conseguiu descobrir nada de novo, mesmo quando a alabarda dourada do deus da batalha ressurgiu. Ele foi matar a alabarda dourada do deus da batalha e Medusa, mas eles só deixaram cair cristais de atributos depois de gastar todos os seus esforços. Isso fez Zhou Wen suspeitar que a réplica da lâmina de orquídea havia afetado a luz que brilhava sobre ele da providência. A Sheng disse que há 33% de chance. Deve cair da próxima vez, certo? Embora Zhou Wen estivesse ansioso, ele não tinha boas ideias. Tudo o que podia fazer era esperar pelo amanhã. Depois de matar as criaturas dimensionais raras novamente, ele teve bastante sorte desta vez. Outro ovo companheiro do Vajira-mala de 3 olhos 78 dropou. Zhou Wen chocou e guardou-o para futuras fusões. Depois de terminar seu conjunto de abate, Zhou Wen começou a estudar sua providência vital, sabedoria das 8 perfeições, novamente. Somente condensando uma alma vital ele poderia aprender a habilidade da alabarda dourada do deus da batalha. Zhou Wen, você está ocupado? Você tem tempo para vir comigo para a gruta do Portão do Dragão. Li Xuan de repente enviou uma mensagem para Zhou Wen. Li Xuan vinha cultivando diligentemente recentemente e raramente saía. Para ele, tomar a iniciativa de procurar Zhou Wen foi definitivamente algo. Sim, concordou Zhou Wen. Os dois combinaram de se encontrar em frente à gruta do Portão do Dragão. Quando Zhou Wen chegou, ele percebeu que, além de Li Xuan, Feng Qiuyan e Gu Jian do Clube Xuanyin estavam presentes, bem como Ming Xiu. Agora que Zhou Wen está aqui, vou deixar as coisas claras antes de entrarmos.
Li Xuan contou o que aconteceu. Li Xuan vinha cultivando diligentemente recentemente. Ele tinha ido para muitas zonas dimensionais para aprimorar suas habilidades de combate. Ele havia descoberto uma estranha criatura dimensional na caverna mais ao sul da Gruta do Portão do Dragão. Ele nunca tinha visto ela antes. Enquanto lutava contra a criatura dimensional, Li Xuan quase foi morto. Felizmente, ele escapou. A razão pela qual ele os chamou foi para deixá-los dar uma olhada e ver se havia uma chance de matar aquela criatura dimensional. De acordo com a descrição de Li Xuan, a criatura dimensional era um pouco diferente das outras criaturas dimensionais na Gruta do Portão do Dragão. As criaturas dimensionais comuns da Gruta do Portão do Dragão eram guerreiros, Vajira-malas, fadas e feras de pedra. No entanto, aquela criatura dimensional parecia tão feia e aterrorizante quanto um diabo. Depois de chegar em frente da caverna mais ao sul, Li Xuan disse a Zhou Wen e companhia: "Você não está familiarizado com essa criatura dimensional. Não ataque primeiro. Vou lutar primeiro. Assista ao lado. É melhor se você puder pensar em uma maneira de combatê-la. Não será tarde demais para atacar." Zhou Wen, Feng Qiuyan, Gu Jian e Ming Xiu assentiram concordando. Os 5 entraram juntos na caverna mais ao sul. Na caverna mais ao sul, havia alguns guerreiros, mas eles não eram tão fortes quanto os Vajira-malas da caverna de inumeráveis Budas. Os 5 avançaram facilmente até que chegaram a uma caverna de pedra. De lá, saltou um monstro de 3 cabeças e 6 braços, parecido com ferro negro. Zhou Wen olhou para as 3 cabeças da criatura dimensional. Cada rosto parecia mais aterrorizante do que o outro. Todos pareciam fantasmas malignos. A única diferença era que a cabeça no meio tinha um único chifre, enquanto os outros 2 tinham 2 ou 3 chifres. Em cada uma de suas 6 mãos havia uma argola. As argolas eram tão grossas quanto o braço de uma criança e brilhavam com luz dourada. Elas pareciam feitas de ouro e havia muitos padrões misteriosos gravados nelas. Este é o texto-chave do budismo Mahayana, que apresenta o conceito de sunyata, vazio, e explica a natureza interconectada da realidade. O budismo Mahayana é uma escola do budismo que enfatiza a compaixão universal e o potencial de todos os seres para alcançar a iluminação, seta curva da direita para a esquerda. Um resumo do Sutra da Perfeição da Sabedoria Maior, que foca no vazio do ego e dos fenômenos. Seta curva da direita para a esquerda. Um resumo ainda mais conciso do Sutra do Diamante, considerado a essência do Sutra da Perfeição da Sabedoria Maior. Seta curva da direita para a esquerda. Segundo o budismo Mahayana, a 8ª consciência é a base de todas as nossas experiências e possui o potencial para a iluminação. Seta curva da direita para a esquerda. Também conhecido como búdica natureza, é o potencial inerente de todos os seres para alcançar a iluminação, presente dentro da 8ª consciência. Seta curva da direita para a esquerda. Outro termo para a 8ª consciência, enfatizando seu papel como base de todas as percepções e pensamentos. Seta curva da direita para a esquerda. @azul, Vajira-mala é o guerreiro dourado. Acredito que houve essa mudança no nome pois Vajira-mala se encaixa melhor na mitologia budista e porque no Menhua o guerreiro dourado não é dourado. No budismo, Vajira-mala é uma deidade budista associada ao poder, coragem e proteção. Ele é frequentemente representado como um guerreiro poderoso, armado com um Vajira, massa de diamante, e um escudo. Vajira-mala é uma figura importante no budismo tibetano, onde é considerado um protetor dos ensinamentos budistas. Ele é frequentemente invocado em cerimônias de proteção e é considerado um poderoso aliado para aqueles que buscam a iluminação. Dependendo da mitologia, ele também pode usar o poder do ouro, ou poder dourado, já que ele é a deidade associada ao poder, que muitas vezes é representado pelo ouro. Seguirei essa tradução daqui para frente, se tiver a oportunidade também mudarei os termos nos capítulos antigos, seta curva da direita para a esquerda. Como se deu para notar, nos últimos 100 capítulos, muitos termos sofreram mudanças de tradução,
Isso se deve principalmente porque o tradutor gringo começou a adaptar uns termos traduzidos errados ou de forma não tão correta. Seguirei ele nessas traduções. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 548, Super Auto-Recuperação. Li Xuan usou diretamente sua alma vital. Seu corpo estava firmemente envolvido pela carapaça negra, e seus olhos haviam ficado vermelhos. Ele parecia diferente de seu comportamento habitual e parecia sinistro. A velocidade de Li Xuan foi muito rápida, deixando para trás imagens posteriores enquanto ele corria na frente do monstro. Seu corpo balançava para a esquerda e para a direita enquanto ele se esquivava dos ataques de argola do monstro. Ele segurou um sabre, a forma equipada de uma besta companheira épica, em sua mão e cortou o corpo do monstro, mas ele foi bloqueado por uma argola. O monstro era realmente muito poderoso. As 6 argolas lançaram ataques estranhos, impedindo que o sabre de Li Xuan o tocasse. Tudo o que ele podia fazer era mudar constantemente de posição. Os movimentos e técnicas de movimento de Li Xuan eram primorosos. Eles pareciam extremamente bonitos. Pode-se dizer que é um exemplo de livro didático, sem falhas. No entanto, Zhou Wen sentiu que este não era Li Xuan. O Li Xuan que ele conhecia não era alguém que buscava a perfeição. Se ele não tivesse visto Li Xuan correndo para frente, Zhou Wen teria acreditado que a pessoa dentro da carapaça era Li Mobai. É realmente bom passar por essa mudança? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Se o objetivo de uma pessoa era algo que ele não gostava, Zhou Wen duvidava que pudesse ir longe. Os movimentos de Li Xuan são muito poderosos. Não consigo encontrar falhas, mas tenho a sensação de que algo está errado, disse Feng Qiuyan enquanto assistia Li Xuan lutar contra o monstro. Ming Xiu assentiu e disse, eu também acho um pouco estranho. É muito forte, mas também parece um pouco estranho. Lembro-me de ver Li Xuan lutar no passado. O estilo dele não é assim, né? Treinador, o que você acha? Feng Qiuyan perguntou a Zhou Wen. Nem todo mundo sabe o caminho a seguir quando nasce. Eles têm que experimentar lentamente. Algumas pessoas rapidamente encontram seus próprios caminhos, mas algumas pessoas podem andar a vida inteira apenas para acabar serpenteando pelo caminho errado. Na verdade, não sei qual caminho é certo ou qual caminho é errado. O caminho de Li Xuan, em última análise, precisa ser tomado por ele. Acredito que, não importa o quão difícil seja, ele definitivamente será capaz de continuar em frente, disse Zhou Wen. Clang, clang, clang. O sabre de Li Xuan constantemente se chocava com a argola dourada do monstro, mas Li Xuan continuava recuando. A força e a velocidade do monstro estavam acima das dele. Seu sabre não conseguiu penetrar nas defesas da argola dourada. Em vez disso, ele foi forçado a recuar constantemente. Depois de assistir por um tempo, Zhou Wen entendeu que o monstro estava no ápice do estágio épico em força e constituição. Seu corpo era extremamente forte, e com sua imensa força, mesmo com a constituição de Zhou Wen, ele provavelmente só seria capaz de empatar com ele. A família de Li Xuan tinha muitos recursos, então ele tinha um grande número de cristais de atributos para usar. Fazia pouco tempo que ele havia avançado para o estágio épico, mas seus verdadeiros atributos estavam quase no máximo. No entanto, ele não conseguiu ver eles pessoalmente. Zhou Wen estimou que seus atributos básicos estavam em cerca de 40 pontos. Mesmo que não estivesse, provavelmente era em torno de 38 ou 39. Logicamente falando, Li Xuan cultivou na arte divina do conato invencível, então ele não deveria estar em desvantagem em termos de constituição e força. No entanto, ele estava excessivamente focado na perfeição em seus movimentos, fazendo com que fosse constantemente empurrado pelo monstro. Tenho plena consciência das suas habilidades. Vamos lá, disse Gu Dian. Espere um pouco mais. Quero assistir um pouco mais. Zhou Wen os parou e observou Li Xuan continuar lutando. Gu Dian não perguntou por quê. Feng Qiuyan e Ming Xiu também pararam enquanto continuavam assistindo à batalha.
Velho Zhou, já está na hora. Apresse-se e ataque, gritou Li Xuan para Zhou Wen enquanto recuava. Você não deveria precisar de nossa ajuda com uma criatura dimensional tão fraca, certo? Zhou Wen disse com um sorriso. Bobagem. Se eu não precisasse de você, eu teria te chamado aqui. Li Xuan xingou. Zhou Wen disse com um sorriso. Você não nos chamou aqui para nos mostrar o quão incrível você é ao matar monstros. Eu entendo. Entende o caralho. Apresse-se e ataque. Não aguento mais. Li Xuan já foi forçado a um canto da caverna. Não havia saída. Você está mentindo para mim de novo. Zhou Wen ficou firmemente do lado de fora da caverna, recusando-se a entrar. Com Zhou Wen não se movendo, Feng Qiuyan, Ming Xiu e Gu Dian também não se moveram. Li Xuan foi forçado a não ter tempo para discutir com Zhou Wen. Cachá. Não havia espaço para recuo. Li Xuan, que estava encostado na parede de pedra, teve o braço atingido pela argola dourada do monstro. A carapaça em seu corpo rachou e seus ossos pareciam fraturar com o impacto. Seu braço esquerdo afrouxou imediatamente. Felizmente, a técnica de movimento de Li Xuan era boa o suficiente, ou o golpe teria esmagado sua cabeça. Velho Zhou, pare de brincar. Você está tentando me matar. Li Xuan rolou para o lado em um estado lastimável enquanto gritava. Não estou brincando. O Li Xuan que eu conheço não precisa de ajuda para matar tal criatura dimensional, certo? Zhou Wen disse com um sorriso. Li Xuan ficou em silêncio enquanto constantemente mudava suas técnicas de movimento. Ele empunhava seu sabre com a outra mão para circular em volta do monstro, mas não conseguia lutar efetivamente nem mesmo com as duas mãos. Agora, a situação estava ainda pior após ter um braço ferido. A situação estava se tornando cada vez mais desafiadora. Treinador, será perigoso? Ming Xiu perguntou preocupado. Está tudo bem. Ele ainda tem energia sobrando. Zhou Wen conhecia Li Xuan muito bem. Zhou Wen não sabia qual alma vital Li Xuan tinha, mas sua providência vital garantia que ele não seria morto tão facilmente. Ou melhor, ele não estava usando seus melhores pontos fortes. Ele estava fugindo de seu eu passado. Ele queria se tornar tão maduro e estável quanto Li Mobai para que pudesse usar suas técnicas e esquemas requintados para derrotar seu oponente. Seu talento era realmente muito bom, e sua técnica também era perfeita. No entanto, sua personalidade não era compatível com sua técnica. Isso fez com que sua técnica parecesse poderosa, mas faltou determinação. Craque, craque. Mais e mais pontos na carapaça de Li Xuan racharam à medida que seus ferimentos pioraram. Treinador, tem certeza que as coisas vão ficar bem? Acho que Li Xuan está prestes a morrer. Vamos lá, disse Feng Qiuyan. Tudo bem. Zhou Wen viu que Li Xuan ainda estava planejando vencer usando técnicas. Ele sabia que, se isso continuasse, ele poderia realmente morrer. Ele acenou com a cabeça e se preparou para avançar. Pare por aí. Ninguém deve entrar, disse Li Xuan de repente. Zhou Wen e companhia pararam enquanto assistiam Li Xuan lutar contra um monstro de 3 cabeças e 6 braços. Ele ainda persistia em aperfeiçoar suas técnicas, mas suas lesões estavam se recuperando rapidamente. A carapaça quebrada em seu corpo foi reparada automaticamente em apenas um momento, e a velocidade de reparo acelerou. No final, as argolas douradas o fizeram voar após o impacto, mas no momento seguinte, ele se levantou novamente, e a carapaça quebrada foi restaurada ao seu estado original em um piscar de olhos. Sua capacidade de recuperação é muito mais forte do que quando ele estava no estágio lendário. Zhou Wen não pôde deixar de se surpreender. Tal capacidade de recuperação praticamente significava um corpo imortal. A menos que ele fosse atingido por um golpe fatal, era quase impossível matá-lo. Gradualmente, Zhou Wen sentiu que a aura de Li Xuan era um pouco diferente. Seus movimentos ainda buscavam a perfeição, mas estavam se tornando cada vez mais sinistros. Fim do capítulo. Capítulo 549, destinado a ser espancado.
Treinador, você notou que a armadura bizarra de Li Xuan parece um pouco estranha. Feng Qiuyan disse enquanto olhava para a carapaça em Li Xuan. É realmente um pouco estranha. Zhou Wen tinha descoberto há muito tempo. Cada vez que a carapaça de Li Xuan era quebrada e restaurada, ela se tornava ainda mais resistente. O monstro causou menos dano ao colidir com sua carapaça regenerada. Além disso, essa habilidade parecia não ter limite. Poderia ser quebrada repetidamente. Toda a regeneração a tornava mais forte. Depois de algumas rodadas consecutivas de regeneração, a argola dourada do monstro só poderia lhe causar dano mínimo. Por que Li Xuan está querendo seguir o caminho de Li Mobai? Sua providência e alma vital ditam que ele nasceu para ser espancado e ferido. Como ele pode se tornar mais forte sem ser espancado? É um desperdício seguir Li Mobai. Zhou Wen pensou. Li Xuan foi claramente a primeira pessoa a perceber que havia algo errado com sua alma vital. Isso porque sua alma vital havia sido condensada sob a pressão de Li Mobai. Ele até havia absorvido o rei maligno Gu de Li Mobai. Até ele mesmo sabia pouco sobre sua alma vital. Ele até acreditou nas palavras de Li Mobai, sua alma vital era uma alma vital fracassada. De fato, sua alma vital era diferente das expectativas de Li Mobai, não tinha o rei maligno Gu como seu núcleo principal, apenas absorveu uma parte das características do rei maligno Gu e formou sua própria alma vital. Sua alma vital tinha partes das características do rei maligno Gu, mas elas não eram completamente iguais. Anteriormente, Li Xuan se culpou. Ele sentiu que precisava amadurecer o mais rápido possível e se tornar o pilar de sustentação de sua família como Li Mobai. Portanto, ele deliberadamente treinou a si mesmo, esperando ser mais forte do que Li Mobai. Ele queria superar Li Mobai em todos os aspectos, mas no final, ele trilhou um caminho que não era adequado para ele. Ele vinha treinando suas habilidades durante todo esse tempo, tentando ao máximo evitar se machucar. Sem que soubesse, sua alma vital só se tornava mais forte depois de ser ferido. Fizera um longo desvio à toa. Foi só hoje que ele descobriu os segredos de sua alma vital depois de ser ferido continuamente. Ele não pôde deixar de se sentir muito feliz. Buscar a vitória na derrota, reconstruir um reino que vos pertence das ruínas. Tal força é semelhante ao nirvana de uma fênix. É uma alma vital muito poderosa, disse Feng Qiuyan seriamente. Qualquer um que lutasse contra Li Xuan estaria sob imensa pressão. Se não pudessem matá-lo em um golpe, ele se tornaria mais forte quanto mais lutasse. No final, o adversário pode ser o único a morrer. Zhou Wen olhou para Li Xuan e sentiu que sua alma vital não estava apenas se tornando forte a cada ferimento. Zhou Wen vagamente sentiu que cada vez que a carapaça se quebrasse e se curasse, ela ganharia um poder sinistro adicional. A sensação era muito estranha. Zhou Wen não sabia dizer o que era, mas continuava sentindo que algo estava errado. Depois de um tempo, Zhou Wen descobriu o problema. Li Xuan deu um soco e percebeu que seu soco era um pouco semelhante ao ataque de um monstro. A maneira como ele o usava era muito semelhante ao monstro de 3 cabeças e 6 braços. No entanto, se Zhou Wen se lembrava corretamente, esse movimento provavelmente era a habilidade de energia essencial do monstro. Não era algo que pudesse ser aprendido apenas assistindo. Era preciso saber a forma de circular a energia essencial. Li Xuan definitivamente não conhecia tal habilidade de energia essencial no passado. Agora que a havia usado, havia apenas uma possibilidade: ele realmente havia aprendido a habilidade de energia essencial do monstro de 3 cabeças e 6 braços enquanto lutava contra ela. Zhou Wen não pôde deixar de se lembrar de algo. Li Mobai disse uma vez que sua alma vital era chamada de Rei Maligno Gu, uma alma vital formada a partir do cultivo de uma arte de energia essencial secreta do Distrito Sul. Zhou Wen já tinha ouvido falar de algumas lendas. As técnicas Gu do Distrito Sul seguiam a ideia de pôr muitos tipos diferentes de vermes e insetos venenosos em um pote. Eles constantemente caçavam uns aos outros por fome, e o último verme venenoso a sobreviver se tornaria um Gu.
Não só este Gu era o objeto venenoso mais forte, mas também possuía a capacidade de caçar e devorar outros vermes venenosos. A alma vital de Li Xuan não estava apenas se tornando mais forte à medida que se despedaçava, mas também podia aprender a habilidade de energia essencial do inimigo em batalha. Era muito parecido com as lendas do Gu. Quanto poder a alma vital de Li Xuan herdou do rei maligno Gu de Li Mobai? Zhou Wen pensou consigo mesmo. Li Xuan já havia ganhado a vantagem. Quando as argolas douradas o atingiram, não havia mais rachaduras na armadura. Tudo o que podia fazer era forçar Li Xuan a recuar meio passo. Li Xuan não se esquivou mais das argolas douradas do monstro. Enquanto elas quebravam em seu corpo, seu sabre cortava o corpo do monstro. A batalha entre o homem e o monstro parecia uma batalha entre dois monstros. Li Xuan foi atingido pelas argolas douradas e seus ferimentos rapidamente cicatrizaram. Quanto ao corpo do monstro, ele não conseguiu se curar dos golpes de sabre. Nessa batalha constante, o monstro que originalmente era aterrorizante parecia cada vez mais fraco. Até parecia que estava tremendo. Ming Xiu assistiu com uma expressão complicada. Ele se perguntou se a morte era a única opção se ele não pudesse matar Li Xuan com seu golpe. Feng Qiuyan franziu a testa enquanto ponderava. Se ele lutasse contra Li Xuan, como ele poderia vencer? Depois de pensar por muito tempo, só havia uma solução. Ele teve que matá-lo antes que ele se tornasse mais forte. Cachá! A força de Li Xuan tinha claramente aumentado muito. Depois de inúmeros golpes, ele cortou uma das cabeças do monstro. O monstro parecia estar um pouco assustado quando se virou e correu, não ousando lutar contra Li Xuan novamente. Tentando correr depois de me bater tantas vezes. É tarde demais. Li Xuan se recusou a desistir. Em um instante, ele perseguiu o monstro como um fantasma. O monstro estava realmente com medo. Não ousou voltar atrás para lutar contra Li Xuan. Depois que Li Xuan o alcançou, ele lançou alguns golpes para cortar as duas cabeças restantes. Vendo o monstro desmoronar aos pés de Li Xuan, Zhou Wen caminhou e perguntou a Li Xuan: "Você está bem?" Ele tinha uma sensação irritante de que a alma vital de Li Xuan era um pouco estranha demais. Liberou uma sensação sinistra talvez da absorção das características do rei maligno Gu. Li Xuan dissipou sua alma vital e revelou seu corpo. Ele suspirou baixinho e disse: "Pelo que parece, não serei capaz de ser um cavalheiro como Li Mobai nesta vida. Afinal, eu sou apenas um cara exibido que não se importa com a vida dele." É bom ser exibido. Zhou Wen riu. Como Li Xuan podia dizer isso, significava que ele estava muito bem. Sai, então posso ser muito forte apenas praticando casualmente. Eu não precisava ser tão sério, continuou Li Xuan, suspirando. Isso é um pouco exagerado. Zhou Wen ficou sem palavras. Quando Li Xuan estava prestes a dizer algo, o corpo do monstro de 3 cabeças e 6 braços de repente se moveu. Isso deu um susto em Zhou Wen e companhia enquanto olhavam cautelosamente para o cadáver do monstro. Eles viram um brilho cintilante em seu peito, como se uma mancha de magma dourado estivesse se agitando. Bum! O cadáver explodiu repentinamente, e um objeto dourado emergiu do cadáver. Eles olharam com cuidado e perceberam que se tratava de outra criatura dimensional. Era diferente do monstro de 3 cabeças e 6 braços. Era muito normal com apenas uma cabeça e um par de braços. No entanto, sua aparência era ainda mais aterrorizante do que a do monstro de 3 cabeças e 6 braços. Todo o seu corpo parecia ser feito de ouro, e não parecia humano. Tinha 2 chifres na cabeça, e havia uma fileira de espinhos ósseos em sua coluna. Seus dedos eram como ganchos dourados. Com o meio tamanho de uma pessoa, seu corpo queimava com luz dourada. Com um aceno de sua mão, as 6 argolas douradas que pousaram no chão voaram automaticamente e cobriram seus membros e pescoço. A argola dourada restante pousou em sua mão. As argolas douradas encolheram automaticamente e tornaram-se do tamanho de uma pulseira e um colar. Apenas a argola dourada em sua mão permaneceu no mesmo tamanho. Fim do capítulo.
Capítulo 550, Argola Dourada. A argola dourada na mão do monstrinho de repente foi arremessada. Ela girou rapidamente e voou em direção a Li Xuan, que estava mais próximo. Li Xuan não ousou ser descuidado. Ele ativou sua carapaça novamente e a cortou com seu sabre. Clang! O sabre atingiu a argola dourada, inclinando a frente da argola dourada para baixo. No entanto, a parte de trás virou e enrolou no pescoço de Li Xuan. Isso aconteceu tão repentinamente. Além da força do ataque de Li Xuan, o giro da argola dourada acelerou, impedindo Li Xuan de ter tempo para reagir. No momento em que a argola dourada tocou seu pescoço, ela de repente se contraiu, enrolou-se em seu pescoço e instantaneamente encolheu. O monstrinho não ficou parado. Ele voou em direção a Gudian do outro lado. Sua velocidade era incrivelmente rápida, ainda mais rápida do que o monstro de 3 cabeças e 6 braços. Gudian liberou suas forças e deu um soco no monstrinho. As garras colidiram com seu punho, e os dedos em forma de gancho imediatamente deixaram várias feridas de arranhão na mão de Gudian. Zhou Wen e Feng Qiuyan já haviam desembainhado seus sabres e cortado o monstrinho. A espada de Ming Xiu também avançou. As pernas do monstrinho chutaram Feng Qiuyan e Ming Xiu, respectivamente. Como suas panturrilhas eram curtas, não podiam alcançá-los. No entanto, a argola dourada em seu tornozelo voou para fora e expandiu de tamanho enquanto voava em direção a Feng Qiuyan e Ming Xiu. Tendo visto o que aconteceu com Li Xuan, Ming Xiu e Feng Qiuyan não ousaram cortar a argola dourada enquanto recuavam. As garras do monstrinho encontraram a lâmina de bambu de Zhou Wen. Com um clangor, a lâmina de bambu cortou o pulso do monstrinho e colidiu com a argola dourada. O monstrinho foi arremessado para trás enquanto Zhou Wen recuava alguns passos. Como a força desse monstro pode ser tão poderosa? Zhou Wen ficou alarmado. Em termos de força pura, sem o aprimoramento de sua habilidade de energia essencial, a força do monstrinho era mais forte do que a dele. Zhou Wen tinha 40 de força. Além das criaturas épicas como o Ouvinte da Verdade e a Fada da Banana, que eram mais fortes do que ele nunca tinha visto uma criatura épica sendo capaz de derrotá-lo em termos de força. No máximo, foi um empate. Se o monstrinho não tinha uma providência vital ou alma vital que aumentasse sua força, isso implicava algo assustador. Feng Qiuyan e Ming Xiu evitaram a argola dourada, mas a argola dourada parecia ter vida própria. Ela girou no ar e avançou neles, forçando os dois a não terem escolha a não ser se esquivar constantemente. O pescoço de Li Xuan foi laçado enquanto a argola dourada apertava. A carapaça em seu pescoço mostrava marcas de estrangulamento enquanto a argola dourada continuava encolhendo. Se continuasse, a carapaça seria esmagada e seu pescoço seria cortado. Ele usou seu sabre para cortar a argola dourada, mas foi inútil. Por mais que puxasse, não conseguia impedir que a argola dourada apertasse. Se não fosse a firmeza da carapaça de Li Xuan e a dureza de seu corpo, qualquer outra pessoa teria sido estrangulada pela argola dourada. Gudian balançou o punho no monstrinho novamente e o pinçou com Zhou Wen. A figura do monstrinho cintilou rapidamente enquanto movia suas garras. As duas argolas douradas em seu pulso voaram e se enrolaram em torno de Gudian e Zhou Wen. Gudian rapidamente recuou. Ele parecia alto e grande, mas não era desajeitado. Ele era extremamente rápido. O sabre de Zhou Wen cortou a argola dourada. A argola dourada girou e estava prestes a pousar na cabeça de Zhou Wen. Zhou Wen esquivou-se usando passos fantasmas, escapando do destino de ser preso pela argola dourada. Ao mesmo tempo, ele brandiu seu sabre e cortou o monstrinho. Ele estendeu a mão para remover a argola dourada em torno de seu pescoço e atacou o sabre de Zhou Wen. O imortal voador transcendente de Zhou Wen era extremamente rápido. O monstrinho não deveria ter sido capaz de resistir, mas quando o sabre de Zhou Wen desceu, ele de repente sentiu uma enorme força de sucção quando estava prestes a atingir o pescoço do monstro. A lâmina de bambu involuntariamente mudou sua trajetória e bateu na argola dourada.
A argola dourada era como um super-ímã que sugava firmemente a lâmina de bambu. Zhou Wen tentou ao máximo puxar o sabre para trás, mas sua força não era tão grande quanto a do monstrinho. O monstrinho gritou enquanto puxava a argola dourada. Zhou Wen não conseguiu estabilizar seu corpo enquanto se movia com ela. Quanto à outra argola dourada, ela já estava girando no ar para se agarrar à sua cabeça. Zhou Wen não teve escolha a não ser desistir de se esquivar com a lâmina de bambu. Ao mesmo tempo, ele pegou a lâmina de orquídea e a arremessou como uma adaga voadora. A lâmina de orquídea se transformou em um brilho frio de luz ao atacar o abdômen do monstrinho. No entanto, assim que estava prestes a esfaqueá-lo, foi sugada pela argola dourada, impedindo que prejudicasse o corpo do inimigo. Feng Qiuyan já estava no estágio épico e suas técnicas de movimento eram rápidas o suficiente. Ele ainda poderia se esquivar dos ataques da argola dourada, mas Gu Jian e Ming Xiu ainda não haviam avançado para o estágio épico. Estava sendo difícil para eles se esquivarem. Ming Xiu se esquivou 2 vezes antes de ficar sem opções. Ele só podia balançar sua espada na direção da argola dourada, mas então, sua espada foi repentinamente sugada pela argola. Ele teve que dar um salto mortal para evitar que a argola dourada o prendesse. Gu Jian segurou a argola dourada enquanto ela tentava apertar ao redor de seu corpo. No entanto, ao resistir usando sua pegada firme, a argola dourada fez com que seu corpo girasse pelo ar na caverna. Gu Jian ficou ferido ao colidir com as paredes. Li Xuan puxou desesperadamente a argola dourada em torno de seu pescoço. Sua carapaça havia sido quebrada e a argola dourada havia afundado. Parecia que estava prestes a sufocá-lo. Zhou Wen não teve tempo para pensar. Tudo o que queria fazer era matar o monstrinho o mais rápido possível, ou eles estariam em perigo. Ele convocou o dragão guardião de 6 asas e, com um rugido, deu um tapa no monstrinho. A velocidade do dragão guardião de 6 asas era muito mais rápida do que a do monstrinho. Incapaz de se esquivar do ataque, ele levantou seu argola dourada para encontrar a palma do dragão guardião de 6 asas. Bum! O monstrinho foi atingido no chão rochoso junto com a argola dourada. O dragão guardião de 6 asas levantou suas garras, apenas para ver o monstrinho saltar mais uma vez. A garra do dragão guardião de 6 asas foi realmente incapaz de golpeá-lo até a morte. Qual é o histórico desse monstro? Zhou Wen ficou alarmado quando o dragão guardião de 6 asas expeliu uma boca cheia de chamas sagradas do sopro do dragão. Sob a onda das chamas sagradas do sopro do dragão, o monstrinho girou a argola dourada em sua mão, absorvendo as chamas sagradas. A argola dourada parecia ser um portão espacial. Depois de ser sugado, o sopro do dragão desapareceu sem deixar vestígios. Zhou Wen ficou ainda mais alarmado. Ele adivinhou que o monstrinho era provavelmente uma criatura mítica. No entanto, seu nível pode ainda não ter chegado ao estágio mítico. Provavelmente foi semelhante ao ouvinte da verdade e à fada da banana. Isso não está certo. Sua situação é mais parecida com a da bebê demoníaca. As 6 argolas douradas são um pouco semelhantes à espada antiga da bebê demoníaca. Que monstro é esse? Zhou Wen pensou consigo mesmo, mas não parou de atacar. Ele convocou a espada soberana e lançou um brilho da espada no monstrinho. Ele não se atreveu a cortar diretamente a argola dourada com sua espada novamente, com medo de que a espada fosse sugada. Quando o monstrinho se esquivou do ataque do dragão guardião de 6 asas, ele usou a argola dourada para devorar o brilho da espada que Zhou Wen lançou. No entanto, seus atributos ainda eram muito baixos. Ele foi golpeado pelo dragão guardião de 6 asas, fazendo com que seu corpo dourado rachasse e o sangue dourado fluísse. O monstrinho gritou várias vezes, mas foi incapaz de resistir ao poder do dragão guardião de 6 asas. A argola dourada só podia absorver ataques que estavam em forma de energia, mas era ineficaz contra ataques físicos. Embora tivesse o efeito de sugar armas, não era muito eficaz contra as garras do dragão guardião de 6 asas. Com um golpe de suas garras, o corpo do monstrinho rachou e ele morreu imediatamente. Fim do capítulo.